Olá, meu nome é Paula Carolei e eu vou contar um pouco para vocês de um método que eu estou desenvolvendo, que se chama Design de Estratégias Pedagógicas. Ele foi de um jogo para um método, agora é um tipo de interativo, ele está indo e voltando, tem uma lógica um pouco gamificada, mas a ideia é dar visibilidade para as estratégias pedagógicas que o professor desenha, né, para que ele pense num planejamento um pouco mais adequado, né, então, mas primeiro ele precisa ter consciência do que ele faz e das possibilidades do que ele pode fazer. Então, esse é o intuito desse método, mostrar possibilidades de uma forma visual, para que ajude ele a perceber o que ele faz e como ele pode aprimorar as possibilidades. Então, a gente vai trabalhar com ícones, com cores, que vão apoiar esse processo, ok? Primeira coisa, um grande quadro que a gente tem em relação a design de estratégias pedagógicas, não, que é estratégia pedagógica, né? Então, a estratégia está no meio aqui, né? Primeiro a gente pensa o que a gente quer ensinar, a estratégia é o como, né? O que a gente vai fazer para ensinar isso, para desenvolver isso, e depois a gente avalia, né, a evidência se aquilo foi atingido ou se a gente, né, tem que aprimorar e tudo mais, né? Então, primeira coisa, em relação a competências, a palavra competências as pessoas não gostam muito, que está ligado a desenvolvimento apenas profissional, tá? Mas competência é você saber lidar com a vida, com o mundo, com a sociedade, né? Então, é um saber fazer, um saber agir, mas um saber agir consciente, né? Você faz alguma coisa, mas você sabe o conhecimento que está por trás daquele fazer, e também você se preocupa com o impacto daquilo, como aquilo né, tá dentro de uma sociedade, né, como aquilo reverbera, como aquilo, né, então você não faz simplesmente pelo fazer, você tem que entender o que está por trás desse fazer, quais são os conceitos e conhecimentos que estão por trás desse fazer, e o quanto aquilo vai reverberar em alguma coisa, porque qualquer ação reverbera em algum lugar, né? Nenhuma ação é neutra, né? Então não basta saber fazer, tem que saber né, o que você está fazendo, qual é o conteúdo dessa ação e qual é o propósito, para que você está fazendo isso, né? Então, aí a gente tem, depois eu vou discutir um pouquinho mais, grandes grupos de competência, né? Que em geral dão conta da maioria das ações, né? Que a gente aprende, e como é que a gente vai desenvolver isso é o nosso grande, né, a nossa grande questão do design educacional, né, do pensar consciente como a gente ensina, é ser estratégico. A estratégia pedagógica, então, ela vai estar no meio, ela vai ser composta dos recursos, ou seja, aquilo que eu ofereço para a pessoa aprender, seja o recurso meio, né, que são as tecnologias que mediam os processos, as interfaces, ferramentas, artefatos, sejam os recursos de conteúdo, então os textos, os jogos, as imagens, né, são recursos que têm conteúdo, ou as plataformas que integram tudo isso, né? As atividades é o que eu peço para o aluno fazer, né? Então, qual é a demanda? Eu crio uma demanda. Toda a questão intencional, eu crio uma atividade, eu crio propostas que o aluno deve realizar. E a intervenção é o que o professor faz, a ação dele, né? Então, toda estratégia pedagógica é uma combinação de recursos, atividades, estratégias, e a gente tem que ver como é que a gente combina isso. Então, que momento a gente oferece e ele interage com o recurso, que momento a gente demanda uma atividade, às vezes a gente demanda atividade junto com o recurso, e o que a gente faz, né? E quando a gente faz. Então, esse é o ponto. E também é claro que vai impactar e depender da estratégia, não só as competências que eu quero desenvolver, mas quem são os alunos, quais são as trajetórias,
que bagagem eles trazem, o grau de autonomia deles também, os desejos, né? Então, tudo isso, as dores, né? A gente no design fala muito, o que, né? Quais são, o que eles estão procurando, né? E claro que a gente vai ter um espaço cenário também, né? Então, essas são questões que estão envolvendo. E aí, depois a gente pensa no como é que a gente tem evidência disso, né? Então, se eu tenho, muitas vezes, e vocês vão trabalhar mais avaliação em outros momentos, em outras situações, mas a avaliação ela está ligada à evidência de que se aquela ação educacional, pelo menos a avaliação da aprendizagem, a avaliação da ação, está ligado se aquilo conseguiu ter o efeito esperado, né? Ou às vezes não tinha o efeito esperado, mas às vezes o não ter efeito esperado também é esperado. Você querer que a pessoa construa, né? Mesmo sem ter uma base exata do que era esperado, mas o esperado era a autoria, também você pode verificar se essa autoria aconteceu, se aconteceu a produção dos alunos, né? Então, tudo isso. Né? Então, a gente tem as evidências do conteúdo, as evidências da ação, né? Se a ação foi realizada ou não, e se foi percebido, né? Ou se foi concretizada uma importância social daquele fazer, né? Então, se eu tenho, por exemplo, grandes grupos de competência que trabalham com leitura, escrita, então eu também vou ver se ele soube codificar, contextualizar, interpretar, produzir, né? Se ele conseguiu entender a relação de fenômenos, né? Que muitas vezes são competências do ensino, principalmente das áreas mais básicas, né? Se ele conseguiu compreender como o fenômeno acontece, como é que você verifica isso? Se ele consegue representar aquele fenômeno, descrever, mapear, mostrar modelos, né? Se ele consegue resolver problemas. Resolver problema não é uma ação simples, dar uma resposta imediata. Não, ele tem que interpretar os dados, ele tem que organizar os dados, ele tem que saber tomar posição, né? Tomar decisão, testar, tudo isso, né? A argumentação é você tomar alguma, né, justificar escolhas a partir de referências, modelos, contextos, né? E proposta de intervenção é quando você constrói algo, uma solução nova para uma questão de um problema complexo. Então, você tem que saber mapear o problema. Então, tudo isso é possível avaliar e tudo isso está relacionado com as estratégias pedagógicas, né? Então, eu vou focar um pouquinho mais em estratégias. A gente vai montar como se fosse um jogo, um quebra-cabeça desses elementos, recursos, atividades e intervenção, para que vocês possam construir as suas estratégias. Essa é a brincadeira aqui. Antes de construir esse jogo, que depois virou um método, que está virando interativo de novo, né, dessas idas e vindas, a gente tem que entender que por trás de cada ação de ensino tem pressupostos pedagógicos, né? Tem abordagens teóricas, tem pressupostos de como é ensinar, o que está por trás do ato de ensinar, né? Então, teorias, abordagens, e eu gosto de falar em movimentos pedagógicos, né? Na ação, a gente faz algum movimento, que, claro, está embasada nessas teorias e abordagens, mas é interessante a gente perceber que movimento está por trás da nossa ação. Claro que essas questões teóricas e abordagens são super complexas, tem muitos autores, tem muitas controvérsias, e acho que, assim, com certeza, quem trabalha com educação tem que se aprofundar nisso, tem que trazer as referências e tal. Mas quando a gente está num momento de prática, a gente tem que deixar isso evidente na prática, né? Então assim, a gente tentou fazer de um jeito, né? A gente partiu de alguns princípios e pressupostos para agrupar algumas teorias em relação ao movimento que se faz, né? Então a gente partiu de alguns pressupostos, das referências dele, de ir além muitas vezes se foca ou no empirismo ou no racionalismo, ou seja, ou aquela ideia do que a gente pode, o ambiente modela o aprendiz,
ou que o aprendiz já tem uma estrutura, né, a priori, né, e que é só você motivar, estimular, né? Então, mas isso a gente tem que ir além dessa polarização, né? E aí, é claro, a gente tem que pensar nos tipos de evidência de aprendizagem, porque todo mundo fala assim, tem que ser aprendizagem baseada em evidências. Aí a evidência é um questionário que tem que ter a resposta certa, validada, e isso cabe para uma coisa comportamental, mas para uma atividade de produção, a evidência é um pouco diferente, não é a resposta certa, mas é a ação que ele desempenhou, evidências de autoria, então são questões diferentes do que a gente chama de evidência. Assim como teorias cognitivistas vão fazer PET scan do cérebro, para ver a área do cérebro, né? Se eu tenho uma teoria mais colaborativa, eu vou ter evidências de que aquela colaboração aconteceu ou não, né? E aí a ideia é ajudar a visualizar esses modelos e criar formas de visualização. É essa pesquisa que eu venho desenvolvendo há um tempo, e eu vou contar para vocês como eu estou fazendo e quais os artefatos que eu estou criando, né? E convidando todos a usar. Então, as grandes grupos, né? Eu agrupei em 4 grandes movimentos, né? Então, a gente tem o movimento, os movimentos comportamentais, que são aqueles que partem do princípio que você tem que organizar, definir objetivo, trazer estímulos, recompensas, metas, modelagem, né? Então, o foco é o que eu vou dar de estímulo, o que eu vou ajudar a organizar, para que se consiga atingir isso. Então, é um foco comportamental. É um foco onde né, direciona a partir de um conteúdo e tudo mais. Né? As teorias cognitivistas têm o foco no sujeito, né? Principalmente todas essas teorias, a maioria delas, pelo menos, ligado né, que tem o prefixo neuro na frente, né, que tem um foco muito no cérebro, né? Então, assim, então a neuroaprendizagem, neurociência, né, tudo isso foca em tentar entender qual área do cérebro que está ativa e ativar esses princípios biológicos, né? Então tem um foco no biológico, de entender a biologia da aprendizagem e como, né, de alguma forma, perceber os perfis desse sujeito, os perfis de aprendizagem desse sujeito e aprimorar isso, né? Então, tem essas bases, né, de desenvolver a habilidade já, né, de estruturas já próprias do sujeito. As teorias cognitivos comportamentais tentam juntar as duas coisas, né? O que esse indivíduo tem, o estímulo necessário, né? Então, tá. Aí a gente tem saltos para outra natureza de teoria, que não fica só no sujeito, mas que, primeiro, pensam na transformação desse sujeito e nas possibilidades de criação, né? Então, as teorias interacionistas, então, por exemplo, se você pensar quem que estaria, que autores estariam nas comportamentais, né? Então, a gente teria, né, os dos comportamentais clássicos, né? O Skinner, Pavlov e tudo mais, mas também teria a taxonomia de Bloom também, ela é comportamental, apesar dela ter uma diversidade de ações, ela é focada em metas, é focada em estilo, cognitivistas, né? Então, todas as teorias mesmo de mapa conceitual, de Ausubel, tudo isso é cognitivista, tenta ajudar a perceber as relações, né? Mas no foco de aprimorá-las, né? O Piaget, ele começou com uma base cognitivista, né? Que ele tinha aquela lógica das idades, né? Que aprendiam, tá? Mas ele percebeu que a estrutura mental poderia ser transformada, né? A partir né, do desequilíbrio, né? Então a gente vai para uma perspectiva mais interacionista e é melhor, né? Também a gente vai avançando em termos das teorias que pensam não só no indivíduo que se modifica no ambiente, mas o coletivo que se muda com o ambiente, né? Não só na interação indivíduo-ambiente,
né, que o ambiente transforma o indivíduo e o indivíduo transforma o ambiente, né, então os dois se transformam, mas também o coletivo transforma o coletivo, né, a base cultural. Veja a diferença de uma lógica cognitivista que foca um pouco no cérebro, mas o aprendizado, ele não acontece só no cérebro, ele acontece na cultura, a cultura se transforma, né, a cultura é base do aprendizado também, e ela tá além do cérebro, né, então os processos de aprendizagem, eles são culturais, né, então, então a ideia dos princípios interacionistas, eles estão na base de você poder transformar a sociedade e a sociedade te transformar como indivíduo, né. Então, se a gente pegar Paulo Freire, Vygotsky, todos né, e muitos outros que pensam nessa lógica de transformação social. E aí a gente também tem umas teorias que não tem mais essa separação sujeito-objeto, a gente entende tudo como um grande ecossistema, uma grande complexidade, uma rede que vai, a gente não é mais, a gente faz parte da rede, né? Então a ideia é a gente ampliar a inteligência coletiva da rede. Né? Então, se a gente pegar as teorias de complexidade, de Edgar Morin, ou mesmo Humberto Maturana, tudo, a gente vai ter essa lógica de aprendizagem por rede, né? E também numa perspectiva social. E aí, eu tentei fazer o seguinte, a partir desses 4 grandes grupos, eu fiz uma pesquisa, uma grande pesquisa, sobre o que os professores faziam de atividades, de recursos, tal, e eu tentei classificar eles nesses movimentos, né, nesse sentido. Aquele recurso, ele dava pronto o estímulo? Ou ele fazia o cara pensar sobre a sua forma de aprender? Né? Então, se ele dava o estímulo, ele era mais comportamental. Se ele, né, convidava a pensar sobre si, a forma de aprender, e classificava em padrões, ele era mais cognitivo. Se ele convidava a interação com o social, com o outro, tá? Ele tinha perspectivas mais interacionistas. E se ele convidava a criar uma rede, né, ele era reticulado. Então, eu dividi esses tipos de atividades, recursos, tá, nessas cores. Né? Então, essa foi a ideia para a gente identificar o quanto comportamental somos, o quanto cognitivistas. Não no sentido de classificar e de julgar né, como ruim, mas entender os processos e para ver se esses processos dão contas, né? Às vezes a gente tem que ser um pouco mais diretivo, a gente tem que focar em meta sim, em algumas situações. Às vezes é importante a pessoa se auto-perceber, então o cognitivista tem um lado, né, que pode ser interessante. Então, e aí, é claro, a gente tem que justificar as nossas escolhas, né? Entender o que a gente está fazendo e justificar essas escolhas. Bom, então eu fiz uma primeira pesquisa com 200 professores em 2018. Isso foi antes de eu desenvolver essa metodologia, mas foi justamente para mapear o que eles falavam. A partir disso, a gente fez uma análise qualitativa, isso aqui é um software de análise de discurso, então a gente via quais recursos eles utilizavam, então a gente tinha um questionário que ele dizia que tipo de recurso usava, que tipo de atividade usava, como é que ele planejava, e depois a gente fez toda uma análise de discurso disso, das práticas e de desafios, problema, né? Então, quando ele fazia determinada estratégia, que problema ele tinha? Isso a gente usou para fazer um jogo super complexo, que foi, né, então a gente foi mapeando, ó, então a gente pegou tudo que a gente mapeou e dividiu nos 4 movimentos, né, a gente foi fazendo várias sessões, fazendo várias matrizes e foi desenhando, e a partir disso a gente fez um jogo, que é um cenário, né, são vários cenários de escolas, né, que vocês tiveram a oportunidade de experimentar. Então, são vários cenários de escola. E aí, ele tinha que coletar esses recursos, estratégias, tá? Nos cenários escolares e depois montar seu planejamento, para ver se o planejamento
né, funcionava ou não, que problemas que ele tinha. A gente tinha determinados tipos de aluno que iam dizer se aprenderam ou não, né? Ele tinha era uma tentativa de criar um algoritmo, claro que isso tem limites, mas a ideia era criar e depois discutir, refletir sobre essa criação. Então tinha as atividades eram redondinhas, os recursos eram triângulos e as intervenções do professor eram quadrados, né? Então as pessoas iam coletando nos cenários, era o personagem era um estagiário que estava aprendendo tecno, estratégias pedagógicas, como se ele estivesse visitando a escola e coletando, né? eh, eh, Coletando repertório, e aí ele depois tinha que aplicar esse repertório. A base do jogo era essa, né? E aí, o que acontece? A gente, claro que o jogo fechado, a gente resolveu agora usar esses elementos de uma forma mais aberta. Esses elementos, esses símbolos que a gente criou, a gente está usando como uma forma de visualização. Daí, a gente fez com mais de 200 professores na Unifesp, que é a universidade que eu trabalho, então a gente também trabalhou com só que com uma metodologia. Então, a gente convidou os professores a montarem a sua estratégia pedagógica, né, mostrarem que atividades que eles fazem, que recursos que eles usam, de forma visual, para que depois ele refletisse o que ele poderia mudar, quais são as possibilidades. E aí a gente criou vários ícones. Eu vou contar esses ícones para vocês e vocês vão usar esses ícones nas suas possibilidades, né? Espero que usem nas suas montagens de estratégias. A primeira coisa, a estratégia, como eu falei, ela é uma combinação de recursos, atividades e intervenção, né? Os recursos são os materiais que a gente oferece, né? Os conteúdos, então a gente pode ter materiais mais com conteúdo ou sem conteúdo, material que é só, por exemplo, né? Se a gente focar só por exemplo, na sala de aula, se a gente falar, se a gente oferece recursos, como é que fala? Se a gente oferece papel, oferece massinha, oferece que são recursos que não têm conteúdo, são não estruturados, né? Ou mesmo se a gente considera tablet ou projetor como também são recursos, tá? Só que são recursos que não têm o conteúdo em si. Quais são os recursos que têm o conteúdo? Os textos, os vídeos, né, os jogos, tudo isso são recursos que têm. E aí eu tenho os recursos que são apenas tem conteúdo fechado, são aqueles que são interativos, em que a leitura exige que você dê inputs, né? Claros, então os jogos principalmente, ou as plataformas. As plataformas são agregadoras de conteúdo, né? Então elas funcionam em rede. As atividades, eu tenho principalmente atividades de autogestão, atividades que as pessoas mesmo, né, ela mesmo corrige, né, a plataforma mesmo corrige, plataformas de pergunta e resposta, né, que são objetivas ou de múltipla escolha, ou de resposta simples, atividades em que tem que produzir um texto, uma imagem, um som, né, atividades de produção, atividades de debate, de discussão, né, que podem ser de várias formas esses debates, né, atividades que se pratica alguma coisa, né, então se reproduz uma prática, e atividade de pesquisa. Tem mais algumas coisas que a gente foi acrescentando e eu vou mostrar, né, mas estão dentro um pouco disso, mesmo quando a gente faz um mapeamento, é um tipo de produção, né, então a gente está dentro, né, a gente esbarra essas definições não são tão estanques, né, e na verdade essas definições servem para a gente ter consciência, não para uma classificação exata, né, mas para a gente ter consciência daquilo que a gente faz. E as intervenções, o que um professor faz? Muitas vezes ele expõe o conteúdo, ele dá feedbacks, ele faz desafios, né? Ele faz mediação, né? Ele questiona, ele mostra limite, ele convida ao diálogo nessa mediação, ele faz mapeamentos, ele, né, faz síntese e mostra as conexões, né? Essa é uma atividade muito interessante, tanto para o aluno como para o professor.
E eu vou falar um pouquinho mais dessas possibilidades. Então, recursos de conteúdo. Vocês vão ver, esse texto está imenso, mas eu acho que é interessante, porque depois eu deixo também os slides para vocês lerem. A gente vê, ó, eu tenho um texto, então eu fiz um ícone, né? Um ícone triângulo, que é uma atividade, com um texto verde. Verde quer dizer comportamental, tá? O triângulo é atividade, e isso aqui é um ícone que representa texto. O que é um texto que tem uma lógica comportamental, né? Então, assim, então os recursos textuais, né, são aqueles que a gente disponibiliza, né, no ensino online, em vários formatos, doc, PDF, ou até em coisas mais interativas, que pode destacar trechos e fazer anotação, né? Os textos comportamentais são aqueles que explicam, são aqueles que dão a informação, que são estímulo, né? Então, eles simplesmente dão a informação. E o que é um texto mais interativo? Um texto é um texto que ele pode até dar a informação, mas na própria natureza do texto, ele te convida a interagir, né? A fazer uma construção social na leitura. Como assim? Todo texto não tem construção? De certa forma tem, tá? Mas se eu dou um texto um pouco mais descritivo, diretivo, explicativo, ele é menos interativo. Eu já dou a informação pronta, né? Que a gente chama de mastigada. E se eu dou um texto argumentativo, eu proporciono, né, a uma, né, um texto argumentativo, ou um texto que eu coloco a contextualização, ou que eu conto uma história, a possibilidade de a pessoa entender, contextualizar, relacionar com a... Mesmo é um texto, né, que só tem lá a informação, faz com que ela interaja mais com o seu contexto, com as suas vivências. Então, se eu tenho textos que eu apresento pontos de vistas diversos, né, eu crio a possibilidade de interação, e uma leitura mais social é maior. Então, se eu dou um texto muito informativo, aquele texto didático, diretivo ou persuasivo, ele é mais comportamental. Agora, se eu tenho um texto mais argumentativo, que mostra diversos argumentos, mais interativo, narrativo, ele vai ser mais sócio-interacionista, entendeu? Essa é a diferença. A mesma coisa vale para os recursos audiovisuais. Então, aquelas videoaulas que eu só explico, né, como essa que eu estou falando, que eu estou explicando, mas eu estou tentando fazer um pouco mais interativo, falar, e aí, você, tá? Então, a gente usa alguns recursos retóricos para a pessoa se colocar no lugar, né? Como é que a gente... Então, assim, se eu tenho vídeos que eu trago vários pontos de vista, eu trago situações, eu mostro, que nem vídeos mais documentais, tal, eu tenho situações mais interativas, né? Então, se eu tenho uma explicação audiovisual, ela é comportamental. Agora, se eu tenho algo que eu conto uma história, que eu mostro argumento, que eu convido a reflexão, ele vai ser mais interativo. Então, isso é interessante na hora que vocês escolhem os recursos, né? Mesmo um texto, um vídeo, ele pode ser mais ou menos interativo. Isso é muito importante. A mesma coisa vale para a imagem. Eu coloquei uma imagem azulzinha, até pode ter texto um pouco também azulzinho. Azulzinho é um pouco cognitivista, que é aquele que ajuda o cara a pensar o que ele é. Então, alguns textos que são mais projetivos, que ajudam a pessoa, o sujeito a pensar como ele aprende. Também eu posso ter textos ou vídeos também que fazem isso. Imagem é muito importante. Se eu tenho imagens de sensibilização, imagens mais abstratas, ou imagem que convida a gente a se projetar, ela é bem, né, ela tem um pouco de ajudar nesse processo cognitivo, de perceber nossas capacidades. E elas também podem ser interativas, no sentido que, se elas expandirem isso para uma reflexão, para uma autoria, né, uma coisa é a projeção, eu entender o que eu sou. A outra é a interpretação e a transformação. Aí eu vou para uma lógica cognitiva.
perdão, sócio-interacionista. Então, o cognitivismo é entender e focar no sujeito, né? Agora, quando eu passo para uma lógica de interpretar, de transformar, de falar, pô, entendi, sou assim, e aí? Né? O que eu posso fazer a partir disso? Aí eu ganho uma emancipação, né? E tenho uma lógica mais sócio-interacionista. Desculpa se estou classificando, e a ideia não é classificar e fechar e falar, não. É o movimento que a gente faz. A gente faz um movimento de só receber, a gente faz um movimento de se perceber, a gente faz um movimento de transformar, ou a gente faz um movimento de rede. Esse é o ponto, tá? E é claro que a gente pode ter momentos que a gente só recebe, não tem problema. A gente pode ter momentos que a gente para e pensa o que a gente mas é interessante a gente ampliar, né? Ampliar com o contexto social, ampliar com as questões em rede, né? Então é isso. Se eu tenho uma imagem, aquela imagem que é só figurativa, que ela só ilustra para mostrar, ela é mais comportamental. Agora, se eu tenho uma imagem que eu tenho que interpretar, ela é provocativa, tal, aí ela é mais socio-interacionista. A mesma coisa vale com outros recursos de conteúdo que a gente usa. A gente usa uma apresentação de slides fechada, né? Então, assim, a gente tem. E aí a gente tem também combinações, né? Por exemplo, eu tenho que são combinações de texto e imagem, por exemplo, um meme, uma charge, um gráfico, infográfico, eles são combinações de texto e imagem, né? Que podem ser desde coisas mais tem infográficos muito só explicativos, até infográficos que são provocativos, que você tem que interpretar, relacionar. Então, é nesse ponto que a gente tem que perceber a importância, né? E como é que a gente mobiliza, né? Então, os recursos, eles precisam ser mobilizados com as atividades. Então, a gente faz, pede comentários né, ou reviews, né? A pessoa faz coloca a sua impressão, né, a sua avaliação daquele recurso. Pode ter atividades de compreensão de leitura, desde a compreensão de conteúdo, das relações. Você pode pedir que as pessoas colecionem recursos, isso é super interessante, e justifiquem por que elas consideraram aqueles conteúdos importantes, que a ideia é um pouco de curadoria, né, de organizar esses conteúdos. A gente pode pedir que eles façam produção de recursos semelhantes, por exemplo, pode entregar no fórum para compartilhar com os colegas, pode ampliar, né, com a apresentação de exemplos, então você dá o conceito, mas pede para ele trazer exemplos, então você ajuda a ampliar aquele conceito tão diretivo, né, com discussões, pedir, né, vocês sabem da questão dos recursos abertos, né, então você pedir para as pessoas pegarem recursos abertos, textos, imagens, vídeos e reconfigurarem eles, né, reescreverem, né, aproveitarem o que pode ser aproveitado, criar uma nova autoria, adaptar, reconfigurar. Isso é um grande exercício de autoria que a gente precisa fazer mais. Os recursos interativos, a gente tem desde recursos mais reativos, que a gente chama, né, mais comportamentais, que são jogos que são tipo quiz, pergunta e resposta, que eu tenho que dar só uma reação, né? Então, isso é muito mais comportamental. Agora, há jogos que identificam determinados perfis e tem que treinar habilidades. Se usa muitos jogos para desenvolver habilidades executoras, executivas, né, de você ter ação, atenção, né, muitos jogos para a pessoa se perceber, de focar mais. Então, tem vários jogos que treinam habilidades mesmo, né? Como seriam jogos mais interativos? São jogos que você depende do trabalho em grupo, depende de construir algo em grupo, de tomada de decisão mais complexa, que tem, né, algo que você tem que perceber contextos, né? Então, tudo isso. Então, são jogos mais colaborativos, que você possa mexer nas variáveis, fazer simulações, também acabam sendo mais interativos, né?
E os jogos de plataforma em rede, agora, plataforma em rede tem uma armadilha. Eu posso ter uma plataforma que é só pergunta e resposta também, e quem coleta o dado é a empresa, né? E não te dá consciência nenhuma para você. Agora, é uma plataforma em rede interessante quando você consegue interagir com pessoas muito, né, variadas e perceber o mapa dessa interação. E perceber, né, o que você ganhou com essa interação. Então, ainda precisa avançar muito em relação às plataformas gamificadas. A maioria ainda é focada no comportamental, né? Mas a gente espera que as plataformas gamificadas elas possam ampliar o poder do coletivo, né? E aí, como é que você aprofunda, né, nesses recursos? É justamente isso, né? Você vai querer uma interação reativa ou construtiva, né? Ele só vai reagir ou ele vai produzir algo a partir daquilo, né? Você vai só que aquilo reproduza alguma demonstração de conteúdo ou ele vai poder mexer nas variáveis, né? E propor hipótese, construir alguma coisa, né? Mesmo os jogos mais reativos, ou jogos ruins, né? Uma coisa que eu fazia muito é trabalhar com eu pedia para o professor escolher um jogo que os alunos gostassem, e aí eles tinham que fazer uma atividade sobre isso, eles ficavam doidos, porque normalmente os jogos que os alunos gostavam eram violentos, tinham uma série de problemas, de valores, tal. Aí eu falei, então, como é que você ajuda a discutir isso? Né? Usar esse recurso como um ponto de partida para discutir, para debater. Então, é possível, mesmo um recurso ruim, você perceber o que faz, os valores envolvidos, e usar isso como um ponto de partida para uma atividade mais autoral, mais complexa, né? Então, ele pode ser um convite à produção colaborativa, né? Então, em relação aos recursos e plataformas, não só de jogos, mas outros tipos de plataforma, eu posso ter apoio para que as pessoas preencham, né, e completem essa plataforma. Então, as plataformas elas podem ajudar a gente se organizar, a ter né, dispositivos de autogestão, ou individual ou do grupo. Ela pode ter modelos fixos que você tem que alimentar, ou modelos tipo framework, que você pode adaptar a sua realidade, e aquele modelo ajuda você a construir coisas na sua realidade. Então, veja, se eu tenho um dispositivo de autogestão que ajuda, me apoia a construir algo, ele é mais interativo. Agora, se eu tenho modelos prontos, que eu só preencho, não penso, não consigo mudar, ele é mais comportamental. Se eu tenho um modelo que ajuda a identificar, a me conscientizar, ele é mais cognitivista, né? Nesse ponto. Né? O ponto eu recebo, eu me entendo, ou eu construo, eu tenho uma autoria, ou eu tenho uma autoria em rede. Esses são os princípios. E isso é interessante para ver o que eu quero daquela competência na educação, né? Tem várias plataformas de colaboração, então, que você pode construir, né, junto com pessoas de diversos lugares, e mesmo os kits de robótica, prototipação, coisas relacionadas a essa cultura maker, também são plataformas, são modelos que são compartilhados e as pessoas constroem nos seus locais, né? Então, tem a ver com a plataforma, você criar diários, registros de práticas, construir relatórios de percurso, as plataformas, você consegue ver o seu percurso, fazer portfólios, né? Essa ideia o modelo pronto é o template, o framework são modelos que você pode usar como apoio e transformá-los, né? Então, essas atividades de registro, elas contribuem para a autoria, né? Então, são atividades interessantes. Agora, falando nas atividades, né? Então, eu já falei um pouquinho que a gente tem atividades de autogestão, atividades reativas, atividades de produção, discussão, prática e pesquisa. Então, as de autogestão são muito ligadas que são inputs em que você mesmo corrija, você reflete sobre aquilo, né?
A maioria das atividades realizadas, espero que esteja melhorando isso, mas são questionários. Bom, o questionário é ruim? Depende, né? Não estão muitas vezes exercícios que eles têm que responder, né? Eu posso ter um questionário que é pergunta e resposta. Agora, eu posso ter um questionário que é uma autoavaliação de processo, né? Que a pessoa percebe o quanto ela aprendeu, você convida ela a pensar. E eu posso ter questionários que são para você descrever a sua reflexão, né, o que você fez, o que você faz, né, ou mesmo contar como é que foi a produção. Então, isso são questionários mais de apoio à autoria, né? E o que vai diferenciar? Que tipo de questão que você faz, se há uma resposta esperada, se tem perfis e padrões que você se projeta, então, questão de ser cognitivista, se há espaços abertos para descrição de processo, né? Se o questionamento favorece a apresentação das suas singularidades, ou você só se encaixa num padrão, né? E assim, como essas questões são corrigidas, é óbvio que um questionário reativo você corrige automaticamente, ele tem a resposta na hora. Ou o outro depende, né, de mediação, depende, mesmo a gente usando várias coisas de mineração de dados que a gente pode facilitar essa correção, tem que ter um olhar de entendimento, então dá trabalho. Uma coisa que eu costumo fazer, uma sugestão, ao invés de reduzir um processo complexo, então, eu estou ensinando um processo que o aluno tem que ter ações complexas. Ao invés de eu reduzir isso em questões fechadas, questões que ele tem que responder com múltipla escolha, eu normalmente peço para que ele faça um vídeo ou um texto, uma atividade de produção que dê trabalho, ele fazer, pensar tal. E ao invés de eu corrigir a atividade de produção, eu faço um questionário em que ele tem que avaliar aquela produção, ou outro colega tem que avaliar. E aí ele responde, daí eu tenho a resposta da múltipla escolha a partir de uma produção. Claro que muitas vezes eu acabo confiando no aluno, não vou lá ver todas, principalmente se é um grupo enorme. Aí a pessoa fala, mas como é que você tem certeza que ele foi honesto? Eu não tenho. Mas como é que eu tenho certeza do outro se ele chutou ou não? Também não tenho, né? Então, só que o outro, ele só reagiu, chutou, né? Se ele teve que fazer uma produção de um vídeo, de um texto, depois avaliar, e aí isso eu olho se o texto foi produzido, se tem um texto autoral, né? Isso eu olho. Às vezes não olho todos os detalhes, não assisto, às vezes tem 50 mil vídeos. Às vezes, o que eu faço? Nesse questionário tem algumas questões-chave, quando o aluno clica naquela questão, e aí eu percebo, bom, deixa eu olhar, aí eu olho. Às vezes, o que eu faço? Eu faço peer review, né? Então, eu faço ele autoavaliar e outra pessoa avaliar. E aí, quando essa avaliação é diferente, distorce muito, aí a gente olha, entende? Então, são estratégias que a gente pode transformar o questionário reativo em algo reflexivo, em algo de apoio à produção, né? Aí, atividades de produção, né? Também, que eu estava falando, texto, vídeo, imagem, né? E aí você tem que pensar nas formas de de compartilhamento, né? Como é que se ele compartilha só com você ou com todo mundo, atividades de produção, se é a avaliação, né? Se é autoavaliação, se é ou pelo docente, se pode fazer portfólio das coleções, que é muito interessante, ele vai avaliando o que ele já produziu, interface de produção coletiva e colaborativa, então, não só o cara produzindo sozinho, mas eu tenho interface de produção, e ter esses históricos de revisões, que é super legal, para você poder recuperar quem fez o quê, né? Isso é muito legal também no ensino. Atividade de programação. É um tipo de atividade de produção também, mas normalmente você produz um modelo, uma rotina, né? E aí a gente tem vários tipos de programação que são do mais reativo ao mais né, coletivo, colaborativo. Então, se eu tenho uma repetição de rotina,
né? Ela é, se eu simplesmente reproduzo uma rotina, é uma atividade de programação. Programação criativa, eu posso até me inspirar com modelos, mas eu faço o meu, eu contextualizo, eu crio o meu programa, é um programa criativo, autoral. Por exemplo, atividade de brainstorm não deixa de ser um tipo de uma programação, você está iniciando e você organiza as ideias, é tipo um mapa conceitual, é um tipo de um brainstorm, né? E a hackathon, por exemplo, são programações em rede, que as pessoas. Então, tem um tema e vários grupos se unem para fazer e programar uma solução naquela situação. Né? Tudo isso ajuda, né, a criar uma rede. Né? Também se pode programar jogos, né? Então também é uma atividade de programação, e tem desde a criação de jogos mais reativos, ou jogos que eu gosto muito de fazer, que são jogos pervasivos, ou jogos colaborativos, que as pessoas têm que fazer nos seus espaços, buscar coisas, então programar a partir do espaço, é muito legal. Então, assim, o que é importante, né? Não vou classificar aqui, mas é interessante quem programa, né? Há modelos prontos, né? Esses modelos eles são alterados, eles são questionados, há rotinas, essas rotinas são, né? Há objetos criados, há camadas, então tem várias coisas que estão relacionadas à programação. E qual o grau de decisão de autoria de quem cria, né? Então, muitas vezes a atividade de programação, elas vêm muito já com regras prontas, né? É claro que eu preciso entender como fazer, mas eu também tenho que desenvolver autoria nos alunos. Atividades de apresentação também são muito comuns, né? Então, que a pessoa faz um seminário, uma apresentação. Agora, a apresentação também pode ser. O debate é uma forma de apresentação de ideias, né? E aí é um formato também de apresentação. E o pitch é, é uma apresentação de uma solução. Né? Quando você está começando um processo criativo, você tem uma ideia inicial de um produto, de uma solução, e você faz um pitch. Claro que o pitch ele é complexo, a pessoa tem que ter mapeado o contexto, tem que ter pensado nas ideias. A apresentação ela é rápida e simples, mas tem todo um contexto autoral por trás do pitch. Né? Pelo menos um bom pitch tem que ter. Né? Então, o foco é como as ideias são apresentadas, como a dinâmica facilita. Então, por exemplo, um debate, eu tenho que ter uma dinâmica que facilite a escuta de todo mundo, né? Que todo mundo tenha voz. Né? Então, como é que a visibilidade organiza as falas? Então, isso tem a ver também nas aulas síncronas, como é que a gente cria situações em que as pessoas falem e a gente consiga, né? Como é que a dinâmica convida ao diálogo, né? Então, mesmo a apresentação, como é que as pessoas depois comentam, como é que elas, né? Como é que simplesmente tem essa conversa, né? E aí, em situações, as pessoas comentam, participam, dão opinião, né? Então, como é que. E é sempre assim: qual é o grau de autoria e cocriação? Então, muitas vezes, tem muitas apresentações que são resumão, né? Um resumo de uma série de coisas. Agora, tem apresentações em que a pessoa escreveu, contextualizou, trouxe seus exemplos, né? Então, ela teve uma autoria. E como é que as pessoas no coletivo também têm essa autoria? Então, acho que são questões importantes aí da apresentação. Atividades de pesquisa, né? A apresentação estaria como uma atividade de produção também, né? Atividade de pesquisa são atividades que você problematiza e aprofunda, né? Então, eu posso ter uma pesquisa feita para o roteiro, pronto, que eu já dou o problema e eu já tenho até a sequência que eu tenho que seguir, né? Eu só mudo que, ao invés de eu explicar, eu crio uma atividade que ele tem que descobrir, né? Então, mas ela já está estruturada, organizada, com casos, com resposta esperada, tem um roteiro pronto, tá?
eu posso fazer uma pesquisa um pouco mais aberta, em que eu também não sei o resultado, mas em ambientes simulados, né, ambientes controlados, né, em que eu possa até mapear as respostas, né, do estudante, né. Agora, uma pesquisa investigativa, o estudante, você não sabe a resposta, ele vai descobrir, ele vai aprofundar. Às vezes, ele que cria o próprio problema, ele observa, traz o problema do seu contexto, né? Ele realmente problematiza, eu não dou o problema pronto. Então, aí, a pesquisa investigativa tem graus de autoria diversos, desde algo que eu dou o problema, mas ele tem que buscar a solução, ou algo que ele também traz o problema, né? Então, a investigação tem vários também níveis de complexidade. E a pesquisa em rede é quando eu faço relações com comunidades virtuais, com vários grupos em que se pesquise junto, né? Então, o foco das pesquisas é como são os contextos analisados, como são feitas as problematizações, como as propostas facilitam os registros, então isso é muito importante, né? Como é que você vai registrar o processo, como é que a autoria, né, mostra quem é que fez, as referências, então as referências tanto teóricas como os dados, né, explicitação das evidências, né, e sempre o grau de coautoria e de autoria e cocriação. Atividades práticas são aquelas que simulam ou trazem vivências, né? Simulam ou situações práticas, né, reais, ou elas trazem vivências da vida cotidiana, né? Então, você construir modelos, né, e repetir modelos, muitas vezes, atividades construtivas. A gente pode ter atividades de atividades exercício de habilidades, que também são atividades práticas, né? Atividades práticas também são exercício de habilidade. A gente pode ter atividades, falando em atividade prática, teve um acidente aqui, doméstico, mas eu não vou parar a gravação para isso, vamos continuar, né? Então, eu tenho atividades práticas, né? A gente tem que resolver problemas, né? Então, faz parte da prática, resolver questões reais. Então, também situações, problemas, né? Situações reais, né? Bom, a gente tem práticas que são exercícios de habilidades, né? Então, que eu tenho alguns desafios e que, né, tem que melhorar a sua habilidade. E tenho práticas que eu chamo práticas especulativas, essas são muito interessantes e normalmente são desafios em rede, são situações fictícias, né? Se acontecesse o apocalipse zumbi agora, o que você faria, né? Como é que seria o currículo para você estudar em Marte, né? Então, são situações que a gente chama de especulativas. Todas elas, e outras práticas, por exemplo, júri simulado, dinâmicas de grupo, o que a gente chama de crowdsourcing, é compartilhar recursos, né? Cada um fazendo num espaço, num contexto, e um mandando recurso para o outro, ou mandando. Então, são práticas que a gente ainda está construindo, práticas virtuais e que envolvam várias instâncias, vários contextos, né? Então, são possibilidades aí. E outra atividade que é muito interessante são atividades de mapeamento, né? Se fala muito de mapeamento, mapa conceitual, tal, mas assim, a gente pode ir além do mapa conceitual, eu acho, né? Então a gente pode, quando a gente faz um resumo ou uma organização de informações, né? É um mapeamento um pouco mais comportamental, de organização por objetivos.
Quando a gente mapeia conceitos, faz um mapa conceitual, ele tem uma base bem cognitivista, de entender o que que a gente aprendeu, como é que a gente relaciona os conceitos, tal. Então, e ele vem de uma base bem cognitivista. Quando a gente trabalha com produções e organizam produções e tem uma autoria nessa organização, a gente trabalha com curadoria, né? Então isso é um pouco é mais complexo do que a né, a curadoria é mais complexa do que um mapeamento de conceitos. Embora, assim, um mapeamento de conceitos também pode ser bem autoral, ele também pode ser um pouquinho laranjinha também. É um limite, tá, gente? Não se prendam tanto à classificação. Mas o mapeamento, a princípio, ele foca mais no conteúdo e nos conceitos. A curadoria, ela tem uma autoria geralmente maior, porque você tem que oferecer um trajeto, tem que fazer uma autoria. Cartografias são mais complexas. As cartografias, geralmente a gente faz em redes, a gente destaca, então, por exemplo, a gente usa aquelas ferramentas de visualização de dados, a gente faz mineração de dado, a gente vê como é que a rede se comportou, né? Então, a gente usa, por exemplo, aquele que eu mostrei para vocês, é um software de mineração de dados, de mapeamento semântico, né? Você pode usar para ler melhor, ver os termos que apareceram mais. Então, tudo isso pode colaborar com a, a cartografia. A gente chama de cartografia porque ela explicita as relações, ela não simplesmente é uma representação, mas ela é uma representação produtiva para explicitar as relações. Então, a gente usar pesquisas, aqueles instrumentos de pesquisas qualitativas, tudo, para entender as relações, para ver as diversidades de autoria, tudo isso são métodos mais cartográficos, são mais complexos. E eu acho que é interessante a gente avançar para esses métodos cartográficos para valorizar as autorias. Então, acho que a gente está aprendendo novas estratégias, né? Como eu falei para vocês no começo, a gente trabalha com 5 grandes grupos de competências. Tá, isso vem dos currículos, né, o que eu trouxe dos currículos do Brasil, né, né, principalmente do INEP, a gente usa com esses 5 grandes grupos de competência, né, e a gente não separa, né, agora tem alguns movimentos de separação, então, na Europa, tudo se fala em competências digitais, né? Tem grandes grupos de competências também, em relação à cidadania também, mas elas são derivadas disso aqui, né? Você pode ter um destaque a elas, né? Mas elas estão aí, né? Se a gente pensa em programação, em computação, a gente está falando de tipos de codificação, de cultura e tudo mais. Se a gente está focado em compreensão de fenômenos, né, a gente está focado em como é que a gente entende os fenômenos naturais ou sociais, né, como é que a relação complexa das variáveis e tudo mais, como é que a gente resolve problemas, como é que a gente interpreta, né, e resolve, como é que a gente argumenta, e principalmente como é que a gente transforma, né? Então essas são grandes competências. E a autoria do professor está em construir essa estratégia pedagógica, né? Então ele saber o momento que ele oferece o recurso, o momento que ele propõe a atividade, né? O momento que ele intervém. Então é isso que vocês vão construir, né? Essa autoria, né? Quando a gente faz um design de estratégias pedagógicas, um design de aprendizagem, a gente tem que pensar nisso. Que recursos eu estou oferecendo, que atividades eu estou propondo, em que momentos vai ter intervenção ou mediação, né, do professor ou de outras pessoas convidadas em geral, né? A ação do professor, ela vai ser fundamental e vai estar atuante ali. Muitas vezes, né, o professor, ele expõe o conteúdo ou demonstra alguma coisa, né? Infelizmente ainda essa é a ação principal, né? Ele conta exemplos, né? Então você vê que expor o conteúdo
Se eu estou numa forma só de explicar aquele jeito que eu organizo perfeitinho. Sabe aqueles professores que dão show? Ele tem uma comunicação tão perfeita que eu entendo tudo, né. Aquilo parece sensacional, porque fica tão claro o conceito, fica tão claro o fenômeno, eu falo: "Nossa, que maravilha". Mas eu usei pouco a minha experiência. Então, nem sempre aquilo pode ser legal, mas às vezes dificulta eu conectar com a minha realidade. Às vezes não, principalmente se ele conta exemplos, se ele pergunta, interage com a plateia, não sei o quê, aí você consegue, né, relacionar. Então ele é mais interativo. Agora, às vezes aquele bom comunicador ele é menos interativo, porque ele faz, né, aquela sequência tão perfeita, né, tão desenhadinha que não porque a realidade, gente, é um caos. A realidade é um caos, né, a realidade é complexa. E a gente tem que aprender a colocar ordem na complexidade. Então, se alguém já dá a ordem pronta, você às vezes não encaixa com a sua realidade. Mas se alguém mostra exemplos de como organizou a realidade, você às vezes consegue ver as referências para que você organizar a sua, né. Então, na verdade, o aprendizado é isso, é você conseguir olhar então, assim, você conseguir olhar a realidade, conseguir perceber os códigos, conseguir ler a realidade, perceber os fenômenos, resolver problemas, conversar sobre isso, dialogar sobre isso e mudar. Esses são as grandes, né, isso são as grandes competências da vida, né. E aí você também, quando um aluno faz alguma coisa, te apresenta uma atividade e tal, você pode dar um feedback validador, falar: "Oh, legal, parabéns", ou aquele que avalia, dá nota, né, "Ah, tá certo, tá errado", ou um feedback questionador, que é um feedback que não corta o fluxo, porque normalmente o validador: "Ah, tá certo, perfeito", né, ou "Tá errado". Tudo bem, às vezes o "tá errado", você fala: "Ó, corrige isso aqui", tá, você direciona. O feedback questionador é aquele: "Ah, me explica melhor por que você fez isso. Ah, mas por que que você usou esse e não aquele?". Ele amplia, ele pede mais, demanda mais, né. Eu posso ter uma mediação que também tem faz parte esse feedback questionador de mediação, mas ele convida ao diálogo, ele traz: "Olha só, você e você, vejam que vocês falaram a mesma coisa", né, então ele vai, costurando as relações, né, então o mediador ele vai ou escutando, vendo o momento de escutar, o momento de intervir, então ele tem esse convite ao diálogo. Muitas vezes o professor ele traz as questões, ele pode trazer questões do coletivo, né, de um determinado grupo, né. Às vezes ele pode buscar mostrar a rede, olha só, vocês estão numa rede e trazer os desafios. Ele pode fazer aquele mapeamento, aquela coleta de dados e trazer os dados e falar: "Ó gente, tem esse desafio aqui, e aí?", né. No final, né, depois que todos fizeram, o professor ele pode fazer um resumo, um fechamento, uma síntese, né. Ou ele pode fazer um mapa mais complexo, mostrando o que cada um fez, as interações, as relações. Não uma resposta pronta, como uma síntese, mas como questões, inclusive, que estão em aberto ainda, né. Ele pode fazer essa síntese, ela pode ser um pouquinho mais complexa e ser uma síntese visual, né, hoje em dia se usa muito aqueles Canvas e todos aqueles recursos de quadros visuais para fazer isso, né. Hã, ele pode mostrar as motivações, né, e se as motivações foram atendidas, né, explicitar essas mediações, ou ele pode também, assim como ele pegou o desafio na rede, mostrar, a ação que cada um teve nas redes. Bom, normalmente o exercício que eu peço é esse aqui. Eu peço para você desenhar a sua estratégia, vocês vão fazer isso, tá? Mais para frente, vocês vão pegar esses ícones, então vou colocar à disposição de vocês esses ícones, então vocês vão colocar os recursos que vocês usam, né, as atividades que vocês fazem e que ação que o professor faz, né. E aí vocês vão ver, e eu fiz isso com muitos professores, a estratégia mais comum é expositivo, foco expositivo.
Então, dá um texto didático ou uma videoaula, faz um questionário reativo, faz isso no assíncrono, no síncrono, faz uma webconferência, agora diminuíram, mas no começo era 2 horas ou mais, algumas contando exemplos, outras só explicação de conteúdo, depois faz uma conferência final e uma prova questionário. É a estratégia mais comum. Agora eles estão vendo que o questionário no curso online não está dando para avaliar como eles avaliavam a prova de múltipla escolha, né? Então eles estão tentando mudar um pouco, né? E aí isso também foi tendo um avanço, né? A grande vantagem do ensino remoto, ensino online e tudo mais, é que os processos ficam muito evidentes, todo mundo vê, não dá para esconder, né, debaixo do tapete. Então isso acontece, isso muda as perspectivas, né? Então aí o que acontece? O que a gente viu de avanço? A gente viu mais inclusão de textos argumentativos, questionários mais reflexivos, modelos, algumas tentativas de como é que a gente faz a prática, compartilhamento das soluções em rede, né? Conferência inicial deu uma diminuída, tem fóruns desafio. Na conferência final, eles fazem um mapeamento a partir dos relatórios que as pessoas interagiram, né? Então, isso é que a gente está vendo. Bom, esse aqui é o que a gente é o quadro agora, né? Esse modelo visual ele é interessante para vocês fazerem, vocês vão fazer também, tá? No primeiro momento, antes de vocês fazerem isso, né? Eu vou colocar numa pasta todos os ícones, tá? Esses ícones aqui, cada um representando um tipo de recurso, um tipo de atividade, um tipo de... Primeiro vocês vão fazer uma atividade contando que recursos vocês utilizam mais, tá certo? Então, essa semana vocês vão focar nos recursos. Que recursos vocês utilizam mais, tá bom? Então, vocês já podem adiantar, eu vou fazer recursos, depois atividades, e depois, então, a gente vai ter 2 semanas para terminar toda essa gama de atividades. Então, primeiro recurso, depois atividade, e depois a gente vai montar a estratégia visual, tá? Então, vão ser primeiro 2 semanas para dizer os recursos e atividades. E aí, então, como é que a gente vai fazer? A gente vai para um Padlet, tá? Então, vai ter... sabe aquele interativo que vocês fizeram na semana passada? Né? Então, vocês fizeram um interativo que ele tinha os cenários, certo? Então, cenários. E agora, vocês vão ter os mesmos cenários. Os mesmos cenários que vocês tiveram. Então, por exemplo, vai ter um cenário da sala virtual síncrona. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar e colocar aqui, né? Vocês vão inserir. Então, a gente vai usar um Padlet, que é como uns cenários daquele interativo que vocês fizeram. Então, a gente vai começar primeiro com recursos, né? Então, primeiro o recurso da sala de aula. Então, vocês vão dizer, na sala de aula virtual síncrona, depois vai ter um outro com a sala de aula virtual assíncrona, que tipo de recurso que vocês utilizam? Então, vocês vão contar para mim que tipo de recurso vocês utilizam. Então, por exemplo, como é que vocês vão contar isso? Vocês vão usar aqueles ícones que eu mostrei. Então, primeiro aqui nas instruções, vai ter uma pasta com os ícones, vocês vão poder acessar, tá no Google. Então, vamos dizer, então tem todos os ícones, tá? Vou pedir para organizar por
por ícone, tá? Porque fica mais fácil de enxergar. Então, por exemplo, é que tá com o nome dos slides. Eu vou colocar os nomes depois para ficar mais fácil para vocês. Mas, por exemplo, criação de jogos pervasivos, tá? Então, vai ter todos os ícones que vocês quiserem. Vocês vão baixar, podem baixar no seu computador e tudo mais, ou vocês vão ver o jeito que vocês vão lidar melhor com o arquivo, né? Então, voltando lá. Então, o que vocês vão fazer, né? Aí vocês vão falar, bom, que recurso de conteúdo eu uso? Então, vamos pensar, que tipo de texto que eu uso? Então, primeiro eu falo assim, olha, eu uso narrativas inspiradoras. Então, se vocês quiserem contar sobre sala de aula. Tá? Então, se vocês quiserem contar, inspiradores. E aí vocês vão colocar, né, escolher o arquivo. Nesse caso, né, eu tenho aqui os ícones, aí eu vou procurar, né, se vocês, no caso aqui, narrativa vai ser um texto interativo, né, o triângulo é recurso, então, narrativas inspiradoras, então, vou colocar aqui, um texto argumentativo. Então, vocês podem baixar. Então, o que eu vou pedir para vocês? Põe o nome de vocês, né, se não aparecer, que tipo de recurso que vocês usam na sala de virtual síncrona e assíncrona. E conta um pouquinho dos recursos. Depois, também vou já deixar preparado das atividades, tá? Então, essa semana, o que vocês vão fazer? Vocês vão pensar que recursos que vocês utilizam nas suas aulas, né? E se vocês quiserem comentar, quiserem ampliar, comentar o que o outro comenta, quiser dar exemplo, esse é um mural colaborativo, tá bom? Então, vocês vão dizer o que vocês usam. Então, eu posso dizer aqui, plataforma, que nem eu estou usando o Padlet. O Padlet, vou lá escolher, é uma plataforma colaborativa, né, como recurso. Então, eu uso, né? Para que eu uso, né? Para compartilhar as práticas. Então, vocês podem comentar isso aqui, ok? Então, eu uso isso aí. O legal é que cada um coloque e depois a gente veja um quadro. E visualmente fica interessante porque a gente vê quais os principais ícones que apareceram aqui, né? Depois a gente pode fazer uma síntese visual, mas já vai dar uma visualização do que foi mais comum, tá bom? Então, essa semana, como tarefa, é a síncrona e assíncrona, recurso, tá? E vou deixar também preparado, se vocês quiserem já ir fazendo, de atividades, também da sala de aula síncrona e assíncrona. Depois eu vou colocar outros cenários também, se vocês quiserem apresentar, ok? Então, essa é a atividade da semana. Bom trabalho e a gente vai marcar depois uma webconferência depois de tudo isso, em que eu vou apresentar todos os dados do interativo, os dados aqui, a gente vai conversar juntos, tá certo? Então, prazer estar aqui com vocês e até mais. Qualquer coisa, pode me consultar lá no fórum, ok?